módulo da Escola Feminista, né? É uma escola que nós, mulheres da DES, estamos organizando em parceria com a Casa Socialista, né? Para quem não é de BH, quem não conhece, a Casa Socialista é um espaço político-cultural que nós criamos aqui no Floresta, que está fechada por enquanto. Os encontros do primeiro módulo foram lá presenciais, né? E agora o segundo módulo a gente está fazendo online por causa da pandemia, e assim a gente acabou tendo muitas pessoas que não são de BH podendo participar. Tem gente perguntando por que minha imagem está embaçada. Gente, defeitos da tecnologia, minha câmera é ruim. Tá? Vocês vão ter pouca da minha imagem aqui, mas vocês vão ter mais a Nalu, que está com uma imagem ótima, então vai ser bem melhor. Bem, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu já vou apresentar a Nalu, que vai falar aqui para a gente hoje, nesse segundo encontro misto, sobre feminismo e marxismo. A Nalu Faria é coordenadora da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, membro do Comitê Internacional da Marcha Mundial das Mulheres e da Direção Nacional da DS. Nalu, muito obrigada pela presença, muito obrigada por aceitar, né, falar com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser super enriquecedor. Depois da Nalu, a gente vai abrir para as perguntinhas. Como foi dito no e-mail, 2 minutinhos de fala para perguntas, aí depois a Nalu responde. Se dá tempo, a gente abre de novo para pergunta. Tá bem? Muito obrigada, Nalu, a palavra é sua. Tá, obrigada, Mari. Bom, gente, boa noite, também é uma alegria estar aqui com vocês. É muito importante, né, a gente estar mantendo a nossa articulação, a nossa mobilização nesse período da pandemia, que a gente não está podendo se encontrar pessoalmente. E, claro, o tema da formação é sempre muito importante no nosso cotidiano e nos ajuda muito a não só entender a nossa realidade, mas também a pensar os nossos desafios e as respostas que a gente tem que dar. Eu confesso para vocês que ainda eu tenho a gente tem falado muito, né, por internet, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade, porque minha experiência com formação é muito da educação popular, da gente participativa, da gente conversar, da gente sentir, da gente fazer dinâmicas para poder perceber mais o grupo. Então, eu sempre fico meio desconcertada, assim, que eu espero que, se eu não conseguir expor tudo na minha primeira fala, as perguntas é sempre um momento para nos ajudar também a retomar aquilo que a gente vai deixando pelo caminho. E, além do mais, os temas que a gente trabalha são sempre temas muito complexos, né, e que a gente conseguir ter esse tem sido o nosso desafio, né, como sermos capazes de fazer uma análise global, integral, que consegue conectar todos os aspectos, e às vezes nem sempre a gente dá conta. Mas acho muito importante também esse tema que nós estamos discutindo, né, e para a gente justamente poder nos apropriar mais dessa trajetória, desse debate dentro do feminismo e também na relação com que é o nosso campo de militância, né, como setores de esquerda, que estamos militando em partidos políticos, e também isso é importante para a gente pensar os nossos desafios, né, tanto como movimento de mulheres, mas também no conjunto da esquerda e na construção do nosso projeto político como um todo. Eu acho que no primeiro dia, eu não pude participar e ver a primeira aula, né, porque eu tinha um outro compromisso, mas com certeza vocês comentaram que um dos aspectos principais de uma abordagem marxista é a gente pensar as questões que nós estamos querendo debater a partir da história, né, a partir do que são as práticas sociais construídas ao longo da história, e como práticas sociais construídas a partir das relações sociais que estão colocadas na nossa sociedade, e também como isso se articula com a dimensão dos sujeitos, né, tanto pensando a construção de sujeitos coletivos
na construção da resistência e da emancipação, né? Mas acho que é muito importante sempre a gente lembrar, né, nesse debate, qualquer debate que a gente for fazer do marxismo, mas nesse vinculado ao tema do feminismo, onde nós estamos querendo olhar as várias dimensões da opressão, pensar também que essa história está sempre também conectada ao que são os contextos, né, de cada local, de cada povo, e aos processos ali envolvidos, tanto se estamos em países do norte ou em países do sul, se estamos no oriente ou no ocidente, né, a dimensão da cultura, e claro, eu acho que tem uma dimensão que ela é presente, né, para a gente olhar desde um lado ou de outro, que é o tema do colonialismo, né? Não há como a gente olhar para as nossas relações sociais e para o nosso processo de construção sem ter em conta o que foi o papel do colonialismo nas nossas regiões, não só nas Américas, mas na África e em outras partes do mundo, né? E eu acho que a outra dimensão, né, que também o marxismo traz para nós nesse debate do feminismo, mas não só no debate do feminismo, na compreensão do conjunto das relações sociais, é essa dimensão da centralidade do trabalho, né, para a gente pensar como as práticas sociais vão sendo construídas justamente por essa dimensão de pensar que as relações sociais elas estão constituídas, claro, entre dois grupos sociais que, de alguma forma, estão em antagonismo ou em conflito, mas sempre a partir de uma base material que implica em apropriação de um grupo pelo outro do trabalho, mas também, e aí pensando, nós vamos falar disso, o trabalho de forma mais ampla, mas que essa base material ela também está sempre sustentada por uma ideologia e por uma ampla construção simbólica, né? Então, se a gente pensar a opressão das mulheres ou o racismo, não tem como a gente não olhar para o que são as dimensões simbólicas, culturais, os estereótipos, os preconceitos e a dimensão da socialização e da construção da subjetividade para a gente entender, né? E eu acho que aí, justamente desde essa abordagem, o que a gente vai ver, né, pelos textos que a gente colocou como parte da bibliografia, é justamente a trajetória que foi sendo realizada nos debates feministas para pensar o que é a opressão das mulheres e de como essa trajetória ela foi sendo problematizada, ela foi sendo, e, portanto, complexificada para buscar dar conta dessa totalidade e que hoje esse debate está muito marcado, no caso dos conceitos que a gente trabalha muito, né, na DS, na Marcha Mundial das Mulheres, com o debate da consubstancialidade, que vem da tradição teórica das francesas, né, mas aqui vindo dos Estados Unidos tem muito debate da interseccionalidade, que a gente vai falar disso também, porque também tem diferentes apreensões dessa discussão da interseccionalidade, né? Mas o que eu acho importante é justamente pensar de que não é mais possível a gente olhar qualquer um dos temas que a gente quer trabalhar, seja de classe, seja de raça, seja de gênero, sem olhar o imbricamento dessas relações sociais e pensar que elas formam realmente um nó, como diz a Danielle Quergois, e que a gente não tem como desmantelar um sistema de exploração, de opressão e de dominação se a gente não desmantela ele como um todo, né? E eu acho que isso é uma dimensão que é comum tanto na análise da Danielle Quergois como da Patrícia Hill Collins, mesmo que partam de tradições teóricas diferentes, de categorias e de referenciais, mas isso é o que tem de comum, né? Essa dimensão de que não dá para separar e que tem que olhar de conjunto, né? E aí eu acho que para a gente pensar com mais detalhe isso, então olhar para essa dimensão do trabalho e como esse debate foi se dando dentro do feminismo, também olhando isso que a gente já sabe, que tem diferentes abordagens, né?
mas que a gente vai... mas eu acho que tem um ponto de partida comum, que é justamente a visão crítica do feminismo, ao que foi a elaboração marxista em relação ao tema do trabalho, e de apontar para a insuficiência dessa elaboração, uma vez que a análise do trabalho estava muito vinculada só que era o trabalho chamado produtivo, assalariado, e muito desde uma experiência particular de um setor dos homens, não podemos dizer nem que do conjunto dos homens. Do conjunto dos homens, né? Então, ao olhar só essa dimensão da produção, não consegui perceber o trabalho doméstico e reprodutivo como parte da construção da economia como um todo, né? Inclusive, eu acho que uma primeira questão, então, foi primeiro tirar da invisibilidade essa questão do trabalho doméstico e da reprodução, e trazer essa ideia de que o trabalho doméstico é trabalho, né, porque toda a ideologia capitalista também que foi se constituindo era a ideia de que é um não trabalho, né, que é um trabalho que era, como a gente escutou tantas vezes, né, coisa de mulher, porque as mulheres são mães, porque as mulheres procriam, né, e que fazem por amor. Então, a gente sempre diz que se as mulheres não fazem o trabalho doméstico, elas não são chamadas de preguiçosas, mas sim de mães desnaturadas, né, e de como isso tem uma conexão também, nessa estruturação do capitalismo, a necessidade de impor um modelo de família e de sexualidade, a família hétero, né, patriarcal, a família heterossexual, muito baseada nessa ideia que a família cuida da reprodução, que a família cuida da força de trabalho para chegar no mercado de trabalho assalariado, mas também isso significando um controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres. É claro que esse conceito de trabalho... eu estou reduzindo muito, porque também no próprio marxismo, claro, tem uma compreensão mais geral do que era o trabalho, mas o que foi ficando como a ideia do trabalho era aí, a partir de uma ideia de que homogeneizar uma produção capitalista, que o capitalismo ia chegar em todos os recantos, né? Inclusive a ideia do capitalismo no campo, então muito essa ideia do trabalho assalariado, mas, ao mesmo tempo, hoje, então, pensando no trabalho doméstico, eu vou fazer uma pequena digressão, que também, a partir do momento que as feministas foram cada vez mais olhando para essa realidade do trabalho doméstico, a gente percebendo que não era só o trabalho doméstico que estava invisibilizado, né? Tinha vários trabalhos invisibilizados, assim como o trabalho para o autoconsumo, ou mesmo o trabalho precarizado, informal, se bem que numa certa concepção, né, de assalariamento era a ideia de que isso era um estágio, que a partir de um determinado momento tudo ia sendo assalariado, né? Mas o que a história provou é exatamente o contrário, né? Que o capitalismo também, como agora, nesse auge do neoliberalismo, lança mão de outras formas de ter o trabalho não assalariado, né? Da forma clássica, né, trabalho assalariado, com direitos, com contratos de trabalho, da forma como foi desenvolvida ali no capitalismo industrial. Basta a gente ver hoje que é a nossa realidade aqui no Brasil, os trabalhadores de aplicativos e toda a ideia da uberização, mas que a gente pode olhar que, na nossa realidade, o trabalho informal e precário sempre foi para a grande maior parte da população. Mas aí a gente pode olhar de novo aquela dimensão de norte e sul, né? Como é que se desenvolveu no norte, como é que se desenvolveu nos países do sul. Mas voltando ao debate do trabalho doméstico, eu acho que aí, a partir tanto dessa discussão de tirar da invisibilidade, de trazer o reconhecimento que é trabalho, até chegar a esse conceito da divisão sexual do trabalho, e pensando a divisão sexual do trabalho justamente nessa conexão com a construção das relações sociais de sexo ou relações sociais de gênero, né? E a divisão sexual do trabalho como que está no centro das relações sociais de sexos ou das relações de gênero, justamente como a base material e o que coloca a disputa central
entre homens e mulheres, né? Aí pensando homens como o setor dos homens, como o setor das mulheres. E, claro, como a gente vê, essa divisão sexual do trabalho, ela também ela foi utilizada, claro, primeiro com essa ideia de que as mulheres estavam destinadas à reprodução e os homens à produção, mas a gente sabe que operando, na verdade, com as mulheres estando simultaneamente no trabalho produtivo e no trabalho reprodutivo. Por mais que, durante muitos e muitos anos, o capitalismo, principalmente nos países do norte, mas um setor dos países do sul, manteve as mulheres como donas de casa, sem assalariamento, né? Mas tanto que, na medida que vem a tendência ao mais assalariamento desses setores das mulheres que não estavam no mercado de trabalho remunerado, isso traz outras problematizações e outras questões para todo esse debate em relação à questão do trabalho, da família e do cuidado. Mas, como a gente já disse, essa realidade é muito diferente nos países do norte, como na França, na Alemanha, na Itália, né? E nos países aqui da América Latina ou da África, mas ficando mais na nossa realidade aqui do Brasil, né, e América Latina, o que significou sempre o trabalho das mulheres pobres. Mas a verdade é que em nenhum país do mundo o capitalismo prescindiu do trabalho produtivo das mulheres da classe trabalhadora, né? Isso também é um elemento que a gente tem que sempre visibilizar. Mas essa elaboração em relação à questão da divisão sexual do trabalho permitiu também compreender como é que é esse mecanismo, né? Justamente o que organiza essa divisão sexual do trabalho. E aí aquilo que a Daniela Quetegoa fala de dois princípios. Um primeiro é que separa o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, e o segundo é uma hierarquização, que diz que o trabalho de homem sempre vale mais que o trabalho das mulheres, e, ao mesmo tempo, os homens acedem aos trabalhos mais valorizados do que as mulheres, né? E, claro, sempre a justificativa é de que as mulheres, o lugar das mulheres não é o trabalho, o lugar das mulheres é a casa. Então, a ideia de que elas estão no trabalho, às vezes estão meio fora de lugar, ou que elas estão ali só enquanto é preciso, para complementar o salário, e mesmo quando vai se conformando que as mulheres chegaram, que as mulheres não vão voltar para casa, porque durante muitos anos tinha aquela discussão das mulheres como exército de reserva. Eu lembro quando a Daniela Quetegoa começou aqui no Brasil mostrar, olha, as mulheres não tem isso que as mulheres são exército de reserva. As mulheres até saem mais do mercado de trabalho que os homens, são mais intermitentes, mudam de categoria. Então, aqui no Brasil, era metalúrgica, passa a ser plástica, passa a ser química, depois passa a ser da indústria plástica, da indústria de couros, né, enquanto que o homem tinha, né, uma formação e uma identidade profissional mais constituída e mais permanente, né? Mas essa ideia, então, de que o trabalho das mulheres não tem o mesmo peso que o trabalho dos homens, sempre como uma justificativa para desqualificar o trabalho das mulheres, sempre utilizando uma naturalização, o que elas chamam de empurrar uma coisa que é social para o sexo biológico, né? A ideia de que as mulheres sempre são os mais variados argumentos, né? Às vezes é que as mulheres são mais competitivas, menos competitivas, que as mulheres preferem... Teve uma época aqui no Brasil que tinha um debate que as mulheres preferiam trabalho de meio período para conciliar com a casa, né? Para poder cuidar dos filhos. Não é que as mulheres preferiam, não é isso que estava em discussão, né? A discussão é como é que ela conseguia organizar essas duas coisas. Mas a verdade é que o que a gente foi vendo ao longo desse debate da divisão sexual do trabalho, vários elementos foram sendo desenvolvidos, tanto para entender a dimensão do não reconhecimento da qualificação do trabalho das mulheres, mas o que eu acho mais interessante a gente desenvolver aqui é justamente pensar essa conexão com as outras dimensões, né, que tem a ver com o que a gente estava falando da consubstancialidade das relações de gênero, né? Porque, nossa, meu tempo já está indo. Porque, de um lado, essa ideia, essa questão de
mostrar como o gênero constrói a classe constrói o gênero, assim como a raça constrói o gênero constrói a raça. Para nós do Brasil, isso é muito fácil a gente compreender, como um exemplo, quando a gente pensa o tema do emprego doméstico, né? E aí, de novo, se a gente pensar essa dimensão da questão de raça, como ela se dá no Brasil, nos Estados Unidos, que teve a escravidão a partir do colonialismo, ela também tem diferenças de como ela se dá nos países da África. Só para, fazendo uma digressão, só para dar um exemplo, outro dia a Graça Samo, que é de Moçambique, ela foi convidada para fazer um debate até lá com as companheiras do Salvador, do PT, sobre o racismo, né? E aí ela falou assim para mim, Ana Lu, eu sempre me sinto meio perdida, como é que eu falo do racismo aí no Brasil? Porque nós aqui na África vivemos essas coisas de uma forma diferente, porque elas estão falando de Moçambique ainda tem um pouco de branco, né? Mas tem várias sociedades lá eminentemente negras, né? Então, como as questões se colocam no cotidiano, é diferenciada nessa dimensão do racismo para nós. Mas quando você olha a relação mundial com a África, aí a gente vê o que é o peso do racismo em relação à África, né? Eu estava pensando até que talvez a gente vai ter que reestudar e renomear essas questões, porque também assim como que os europeus tiveram que destruir, né, várias coisas da África em termos de conhecimento, de história, assim como destruíram aqui nas Américas dos Incas, dos Aztecas, né, para prevalecer apenas o conhecimento branco europeu, né. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa no Brasil, a partir do racismo, né, e do que foi a escravidão, se a gente olha o emprego doméstico, é bem nítido, onde essa dimensão da raça constrói constrói a questão da classe, né? Porque quando uma pessoa trabalha de empregada doméstica, o que é o contrato são algumas atividades, mas no cotidiano daquele trabalho é exigido outras coisas, como o afeto, a abnegação, né? E no nosso caso, ainda tem a dimensão da questão sexual, né? Das mulheres serem vistas como objeto sexual. Mas se a gente olha isso em outras categorias, mesmo onde estão as mulheres brancas, a gente vai vendo também como isso foi também algumas coisas como de alguma forma continua parte, mas já foi muito mais forte. Então, eu que tenho 61 anos, quando eu era jovem, mulheres que trabalhavam de secretárias eram sempre vistas como amantes dos patrões. E mesmo que elas nunca tivessem sido namoradas nem amantes dos patrões, era assim que elas eram vistas, né? E, ao mesmo tempo, era muito comum que os patrões realmente achassem que elas fossem ou uma amante ou uma extensão que, para além de ser secretária do trabalho concreto que ela tinha no escritório, ela tinha que lembrar de comprar flores para a esposa dele no dia do aniversário, ou lembrar de alguma coisa do aniversário das crianças, assim, tinha um elemento de cuidado do chefe que não tinha a ver com as tarefas de secretária, né? Então, a gente vai vendo como é que essas questões vão se integrando, e aí a gente pode ir olhando vários exemplos, né? Mas acho que tem uma outra coisa que a Daniela Queriguá levanta, que eu acho bem interessante a gente olhar aqui nesse momento, e que tem a ver com questões que vocês vão discutir em outros dias do curso também, que é também na trajetória do feminismo, a dificuldade, muitas vezes, ou as limitações, não dificuldade, que ainda tem na nossa elaboração feminista. Se vocês virem no texto da Daniela que vocês leram, tem um momento que ela fala que até a dimensão de raça foi colocada na França, lá nos anos 70, mas mais como uma questão, uma alusão, e menos como algo que se aprofundou. Assim como se fala da família, a família da mulher da classe trabalhadora, em geral, não foi muito estudada. O referencial de que é família, dos estudos, das análises, tem muito mais a ver com os estudos de família de classe média e alta. Então, isso vai dando para nós todo o que são
esses desafios que nós temos no feminismo ainda, para construir essa visão mais integrada e para pensar, inclusive porque isso tem interferência em como a gente pensa a subjetividade, em como a gente pensa também a dimensão da construção dos sujeitos coletivos, como a gente pensa o discurso feminista e também a agenda. Então, acho que tem vários elementos aí que a gente poderia ir pensando também de como que a gente ainda tem pouca elaboração justamente para entender essa consubstancialidade e essa visão mais integral. E aí eu queria entrar rapidamente nessa questão do trabalho de cuidados, que a autora também entra, que é justamente como olhar para o tema dos cuidados hoje, é paradigmático, para entender como é que está se dando essas novas dinâmicas no mundo do trabalho, né? É uma coisa que a gente já viu, é que mesmo que altere a dinâmica, algumas formas como o trabalho se organiza, mas não tem alterado os dois princípios organizadores lá, que é a separação e a hierarquização, por mais que uma das questões que a Danielle Quergoin tem levantado já desde os anos 90, e isso tem a ver com esse ponto, mas com o ponto anterior, é como também nós temos, nesse momento da história, um aumento da dualização do trabalho das mulheres, ou seja, você tem um pequeno número de mulheres que até são incorporadas ao mercado de trabalho de forma com direitos, executivas, e que ela até fala que essas mulheres passam a exercer relações de classe com outras mulheres por elas mesmas, não jamais mediadas pelos maridos, amantes, pais, ou seja, pelas suas relações de herança, mas pela sua própria apropriação do capital, e como isso pode, inclusive, distanciar os interesses de gênero entre as mulheres. E, só para exemplificar melhor isso, por isso que quando a gente está discutindo mulher e trabalho, assim, como é que a gente pensa a organização do trabalho, a gente não está olhando essa discussão do teto de vidro, como nas ciências sociais coloca muito, ou fazendo essa conta de quanto que as mulheres precisam para estar nas mesmas posições que os homens, porque nós não queremos só regular o mercado de trabalho na sociedade capitalista, a gente quer reorganizar esse mundo do trabalho e quer superar essas relações sociais de classe, de gênero e de raça, para realmente poder construir uma outra sociedade. E que isso, inclusive, o trabalho vai ter outra dimensão, que é um pouco o que a Hélène Irato e o Zaffiran trabalham no texto deles sobre o conceito de trabalho, né? E a Danielle também fala isso, da ampliação do conceito de trabalho, e o Zaffiran e a Hélène Irato falam do trabalho como a produção do viver, e não só como uma coisa objetificada, imposta do trabalho assalariado, né? Mas, no caso nosso, então, dessa relação com as mulheres que chegaram a este lugar de poder, né? O que nós estamos querendo não é assim, quanto mais mulheres chegam, qual a porcentagem de mulheres que chegam. Nós não estamos querendo mulheres gestando as transnacionais, gestando as relações de precarização do trabalho, gestionando a economia verde e a financiarização da natureza. Nós estamos querendo que a gente tenha outra forma de organizar a produção e a reprodução, né? Então, e o trabalho de cuidados é um que traz muito esse debate para nós, porque, inclusive, que ela diz o seguinte, né, no Brasil, né, em vários países da América Latina, de alguma forma, a gente sempre conviveu justamente por essa tradição, por essa história da colonização e da escravidão, com emprego doméstico nas classes médias, né? Então, tem setores de mulheres, que não são muitas, que nunca precisaram fazer o grosso do trabalho doméstico. Até faz alguma coisa, como todo mundo faz, a gente sabe disso, né? E no cuidado, mas, assim, é muito diferente de quando a pessoa tem que fazer todo o trabalho doméstico, né? Ou quando você fica o dia inteiro fazendo o trabalho doméstico na casa da sua patroa, você ainda tem que chegar na sua casa e fazer todo o trabalho doméstico, né? É uma situação bem diferente.
Mas o que tem acontecido nos últimos anos, e claro que o que aconteceu nos países do norte interferiu também na dinâmica dos países do sul, que é essa dimensão de que, com a diminuição do estado de bem-estar social, por um lado, então a diminuição das políticas de cuidado pelo Estado, com esse maior aumento das mulheres nos setores executivos, com o envelhecimento da população, passa a ter uma demanda maior por serviços de cuidados que já a família não conseguia mais, como eram as relações anteriores, de que membros da família pudessem prover, e nem pelo Estado. Então, é que acontece isso que a gente fala da globalização dos serviços de cuidado, da construção de uma cadeia internacionalizada de trabalho de cuidado, que foi a partir da migração das mulheres dos países do Sul para os países do Norte. Aí a gente pode olhar o que é a migração aqui da América Latina, mas da Ásia, e em parte da África, e uma parte do mundo árabe também, né? E muitas vezes não é só a migração de mulheres pouco escolarizadas, né? Tem toda uma história de mulheres universitárias das Filipinas que são trabalhadoras domésticas, né? Em alguns países da Europa, né? Que é o que elas chamam de, portanto, uma externalização do trabalho doméstico, né? Agora, o que isso acarreta, né? Se, por um lado, as mulheres que têm renda contratam outras mulheres para fazer parte do seu trabalho doméstico, as famílias dessas mulheres que estão fazendo o trabalho doméstico, elas ficam mais vulneráveis ainda. Então, assim, aqui no Brasil, a gente convivia, e eu acho que, felizmente, isso está diminuindo, com aquela situação que a gente se lembra, né? Que tinha várias e várias casas, que nem era de gente muito rica, de gente de classe média, que tinha uma empregada doméstica incorporada, é bem a dimensão da continuidade da senzala, né? Incorporada pela vida toda, sem vida própria, à casa da patroa, né? Que trabalhava 30 anos na mesma casa, e nunca teve nem aposentadoria, né? E também, se tiver aposentadoria, volta para onde? Se não teve nunca a sua própria casa, né? Então, assim, nós aqui no Brasil, claro que essa dimensão, ela tem muito mais complexa e mais dura, mas que hoje a gente tem visto isso generalizar em outros países. Mas se vocês olharem, um dia eu estava vendo o dado, no mundo tem 14 milhões de empregadas domésticas, 7 milhões são no Brasil. Então, é isso, o Brasil tem a metade das trabalhadoras domésticas do mundo. Mas, então, isso, na relação com o trabalho de cuidados, é claro que tem se gerado outra categoria, que é a categoria dos cuidadores, né, para cuidar dos doentes e tudo isso, e a gente tem visto também o que são as condições dessa precarização do trabalho, mas num ambiente que você tem esse aumento da precarização como um todo, como a gente falou já, né? De instituição da questão dos direitos, né? Então, uma situação que a gente tem vivido hoje, que ela é bastante complexa, e junto com essa ideia, inclusive, sempre que vem, que as novas tecnologias, que não vai mais precisar, que não vai ter mais emprego para todo mundo, quando, na verdade, a realidade que a gente vê é que não é todo momento que teve uma modernização tecnológica, ampliou muito pela forma como são apropriadas as modernizações tecnológicas, ampliou muito o trabalho manual, vamos dizer, dos trabalhadores, só que com mais precariedade, como é o caso de hoje, né? Então, por exemplo, para a gente ter acesso a um banco que não tem funcionário, e aí a gente paga menos taxa no banco, como já tem alguns bancos aqui no Brasil, significa que tem trabalhadoras em várias partes do mundo apertando botõezinhos do computador para gerar a informação que você precisa do seu banco. Então, vai aumentando o tipo de trabalho invisível e desse trabalho desvalorizado. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, e esse debate já está aparecendo em alguns lugares, é como o próprio mercado de trabalho, nesse processo de precarização, ele tem se feminizado também para os homens.
que eu estou querendo dizer com isso? Algumas exigências que antes eram feitas para as mulheres, hoje são feitas também para os homens. Por exemplo, a disponibilidade permanente, tipos de funções onde tem que estar sempre amável, acolhedor, né? Que coisas que antes eram vinculadas às categorias das mulheres. Então, nós temos hoje várias modificações no mundo do trabalho que coloca para a gente muitos desafios e que coloca para nós justamente como é que a gente enfrenta isso desde uma outra perspectiva que não é só uma dimensão da regulação. Claro que nós queremos direitos, claro que nós queremos reduzir a jornada de trabalho, nós queremos aumentar o salário mínimo, a renda básica, mas isso não é a solução. Então, como é que a gente pensa outra forma de organização do trabalho? E para finalizar, eu acho que muito bom, primeiro assim, todo esse debate, como vai mostrando para a gente que o debate é complexo, que as relações são, como diz a Daniela, ambíguas, ambivalentes e tem uma outra palavra que ela disse, imóveis, né? E a Daniela fala uma coisa que ela fala que também, como a gente tem que pensar que para cada situação ou para cada grupo, o peso da opressão não é sempre o mesmo. Então, por exemplo, se uma mulher é uma mulher de classe média, por mais que você tenha uma alta, que ela é uma profissional, que está numa área, que tem empregabilidade, por mais que tenha crise, a opressão que ela tem sobre o trabalho, pensando ela como trabalhadora, é diferente de uma pessoa que trabalha no emprego doméstico, que trabalha num frigorífico a uma temperatura gelada, né, tendo ler e tudo isso, né? E a gente pode pensar isso também nas dimensões de gênero e de raça em algumas situações. Mas a outra questão que eu acho que é interessante a gente levantar é justamente como é que a gente muda essas relações, né? Eu acho que a Patrícia Hill Collins trabalhou muito essa dimensão da opressão, do opressor e do oprimido, que cada um de nós temos, que ninguém é só oprimido, é também opressor, como acessar a parte opressora dentro de cada um. E a Danielle Kerguá trabalha desde uma perspectiva que é de pensar que as mudanças, elas também têm que se dar no nível individual, no nível subjetivo. Mas, ao mesmo tempo que para as mudanças se darem no nível individual, elas têm que partir de um processo coletivo, dessa constituição do sujeito coletivo. E eu penso que essa dimensão do sujeito coletivo tem a ver não só com a gente ser parte de um processo coletivo, mas também de como que isso está colocado na sociedade como um todo, né? E de como, a partir dessa constituição, por exemplo, de nós mulheres, como sujeitos coletivos, que a gente pode compreender essa dimensão da dominação, inclusive do que é a socialização de gênero para nós, e para pensar a emancipação e as transformações, né? E ela traz, então, acho que isso é muito importante para nós, porque isso tem a ver com todo o debate que a gente tem dentro do marxismo, né? De que só a construção da nossa organização, e no caso da nossa auto-organização como opressões específicas, é que vai garantir a gente pensar essa transformação, né? Pensar não, a gente conquistar essa transformação, né? Então, eu acho que essa dimensão da transformação e de pensar que não é o fato de eu ser mulher que já faz com que, quando eu me organize numa categoria, né, se eu sou professora, me organizo numa categoria de professoras, automaticamente eu tenho a dimensão emancipatória de gênero. Não, é como que coletivamente a gente constrói esse sentido de nós, mulheres, como sujeitos políticos e sujeitas à nossa própria transformação. Então, acho que aí eu paro por aqui e a gente vê nas perguntas e no debate como complementar e como aprofundar questões que não foram bem desenvolvidas. Obrigada, gente. Malu, muito obrigada.